Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Círculo da Luz. Já batizei a mesa aqui, então já está tudo benzido. Nós vamos abrir os trabalhos, vamos pedir e solicitar a todos que ponham os seus celulares em modo silencioso ou desligar, né? Para que não possa interferir nos trabalhos. Que Deus nos ampare, que Deus nos ajude. Então vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos envolver o nosso coração em prece, porque nós viemos de casa em busca de auxílio do passe, da água fluidificada e também da palestra. Ao ouvir o tema da noite, os nossos corações se encherão de paz e de tranquilidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixa, Pai, cairmos nas tentações, e livra-nos de todo mal. Senhor Jesus, nós damos por aberto os trabalhos da noite de hoje, com as bênçãos divinas dos Espíritos de Luz, trabalhadores do bem. Nosso irmão Paulinho vai fazer a palestra da noite. Nós vamos emanar energias boas, porque o tema dele é apaixonante e é um tema muito bom. E o Paulinho estudou bastante. Fique com a mesa. Alô? Boa noite a todos. Como eu sou meio, então nós vamos, por enquanto, no grito. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo de dia, possa nos confortar a todos, que possamos ter uma noite em que possamos pacificar e harmonizar nossos corações. O tema para o qual escolhemos falar na noite de hoje: você acredita em Deus? Eu gostaria de convidar todos os irmãos e irmãs aqui presentes para nós darmos uma olhada num vídeo que eu achei na internet, que eu acho que vai nos levar a refletir um pouco a respeito do tema. Muitas vezes a gente procura a felicidade no dinheiro. Quando você ganha o dinheiro, você vê que a felicidade não vem junto com ele. É isso aí. Agora você falou um negócio. E aí você começa a falar, meu Deus, não era isso. Eu achava que era isso, mas não é. E isso aconteceu comigo. Eu achava que o dia que eu tivesse condição, uma condição financeira melhor na minha vida, eu ia ser muito feliz. Aí eu consegui. Aí hoje eu posso dizer para você que não é isso. Tem muita coisa que é só a simplicidade que te dá. Não adianta você achar que você ficar com as mulheres mais bonitas do mundo, você vai ser feliz. Mas você ficou. Fiquei. Você vai ser feliz. Você não vai... Eu estou tocando, você está falando, eu estou falando. Se ficar com as mulheres mais gatas que existem no país, você vai ser feliz. Você não vai ser. Muito pelo contrário. Vai te dar um certo vazio e vai chegar uma certa hora que a depressão corre risco de tomar conta de você. Você já teve depressão? Eu não tive depressão. E graças a Deus eu não tenho e nem tenho tendência a ter, porque eu acredito que a depressão seja uma doença espiritual. E eu dia a dia procuro não alimentar isso. Mas é um bom caminho para a depressão. Por quê? Você luta a sua vida inteira para construir certas coisas
e depois você descobre que você é tão pobre, que a única coisa que você tem é dinheiro. Eu tenho a cada dia lutado mais para me aproximar de Deus, porque eu tenho muito medo disso e em algum momento eu me sinto triste. Eu me sinto triste às vezes. Triste com o quê, Edu? Triste, às vezes eu saio de um show com 50 mil pessoas, 20, 30 mil pessoas e tô indo pro hotel sozinho dentro de uma van e eu olho para um lado e pro outro e falo, putz, você tava agora no meio de 30 mil pessoas e agora não tem ninguém aqui sentado do meu lado, nem para bater um papo. Ser feliz é o que hoje pra você? O que você precisa hoje? Eu preciso de Deus, cara. De Deus. Só existe um caminho para felicidade. É Deus e a simplicidade. Você chora? Cara, eu chorei muito. Eu hoje em dia sou uma pessoa um pouco mais dura, sabe? Assim, às vezes eu choro. Às vezes eu choro, assim. Eu já chorei muito sozinho, assim. Esse vídeo que recebi através do WhatsApp, que hoje a gente usa muito, né? Essa mídia social como forma de comunicação, na verdade é que me inspirou a fazer esse trabalho. Esse jovem, ele alcançou o sucesso financeiro muito rapidamente, né? Há poucos anos atrás, ninguém via falar no nome desse jovem aí. E primeiramente, eu acho que muitos aqui tiveram a oportunidade de ver um outro vídeo que ele postou na internet, em que ele entregava um carro importado a uma namorada e que, na verdade, acabou virando piada na internet, né? Depois de ter viralizado esse vídeo, muitas pessoas fizeram outros vídeos brincando em cima desse vídeo, né? Que uma senhora recebendo uma vassoura, dizendo que era o presente do namorado, e assim por diante, né? E, diga-se a meu ver, esse vídeo não seria nem passível de estar comentando ele, porque a meu ver ridículo, né? E depois, então, vem esse vídeo, onde esse jovem, né, vem reclamar da sua solidão, né? Apesar de viver cercado nos shows, em torno, como ele fala, de 30, 40, 50 mil pessoas, mas na hora que vai embora se sente solitário, né? Tantos reclamam, né? Outros tantos procuram Deus somente para solicitar as concessões materiais. E muitos, quando alcançam essas conquistas materiais, percebem, na maioria das vezes, que somente os bens materiais não resolvem o problema de ninguém, né? Ele, claro que ajuda, né? Mas não traz felicidade total, né? Então, vem aquilo ao que costumamos chamar de vazio existencial. E muitas vezes também, junto a esses questionamentos, vêm as dúvidas a respeito da existência de Deus ou não. No Livro dos Espíritos, no capítulo número 1, Kardec faz a pergunta aos espíritos superiores: quem é Deus? Aonde os espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Conforme Haroldo Dutra Dias, juiz e palestrante espírita, diz que precisamos nos permitir Deus. Diz ele que Deus não cria obras acabadas, porque se Deus criasse obras acabadas, as coisas feitas e perfeitas, não existiria em nosso dicionário essas seguintes palavras: trabalho, esforço, conquista e, por fim, vitória. Sabemos muito bem que nascemos simples e ignorantes, todos nós, e que nesta jornada espiritual ao qual nos propusemos a caminhar,
precisamos passar por aquela que chamamos de transformação moral. Não podemos nós imaginar que um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Gandhi e outros tantos vultos que conhecemos na nossa história atual, já tenham nascido com todas essas vicissitudes ao qual alcançaram em uma só existência. Impossível, né? Sabemos muito bem que precisamos galgar passo a passo para daí sim atingirmos essa condição. Podemos fazer uma comparação seguinte: quando Jesus fala daquele grãozinho de mostarda, imaginamos o seguinte: aquele grão de mostarda a que se refere Jesus seria o princípio inteligente. E conforme vamos caminhando e evoluindo nessa jornada, daí sim ela pode se transformar numa árvore frondosa. E como que estes a qual citamos, Chico Xavier, Gandhi, todos esses vultos, se transformaram nesta árvore frondosa, permitindo que Deus atuasse na vida deles. Muitas vezes temos uma visão muito limitada sobre a ação de Deus sobre a criação. E mais uma vez daí então eu cito Haroldo Dutra Dias. Ele nos esclarece que quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores que é Deus e não quem é Deus, é porque se ele fizesse a pergunta desta maneira, quem é Deus, estaria tentando comparar Deus a uma pessoa. E primeiro, sabemos muito bem que Deus não é humano. Segundo, Deus não criou a Terra, ele criou o universo. E por isso, Deus é universal. Ou ainda, causa primária de todas as coisas. Vamos fazer o seguinte exercício, nós aqui. Está provado cientificamente que o universo de ponta a ponta, para ser trespassado, ele precisaria de 100 mil anos a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Vamos nos deixar imaginar o seguinte: não seria muita pretensão de nossa parte achar que Deus criou todo esse universo somente para botar o planeta Terra dentro dele? Pensamos um pouquinho nisso. Mas mesmo assim, a grande maioria das pessoas que não acreditam em Deus dizem ser Deus uma invenção da mente do homem. Ainda no livro dos Espíritos, Kardec faz ainda uma outra pergunta aos espíritos superiores: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos superiores respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra de homem, e a vossa razão responderá. Tem uma historinha que eu vi na internet que eu achei bem interessante para nós fazer um comparativo aqui. Conta uma professora que dentro da sala de aula, uma professora de religião, que tinha um aluno que teimava em dizer para ela que não acreditava na existência de Deus, porque só acreditava naquilo que via. E a professora, ela teve uma ideia bastante inteligente. Ela se dirigiu até a cozinha do colégio, pegou 2 copos com água, pegou um dos copos,
botou bastante açúcar, mexeu bastante até diluir aquele açúcar, e trouxe e botou à frente do dito aluno. E lhe fez a pergunta: você consegue enxergar alguma diferença nesses dois copos? E o aluno, obviamente, respondeu que não. E daí, então, ela deu uma outra sugestão. Pediu para que o aluno fosse até a mesa e provasse dos dois copos. E o aluno, ao provar os dois copos, respondeu a ela que um dos copos com água tinha açúcar numa quantidade bastante grande. E daí, então, ela aproveitou aquela oportunidade, não só para aquele aluno, mas para os outros alunos, para dizer o seguinte: que para nós acreditarmos em Deus, nós não precisamos somente do sentido da visão. Nós precisamos acreditar em Deus com todos os nossos sentidos. Porque já pensou se nós acreditássemos somente naquilo que nós vimos? Eu passei por uma experiência agora, um tanto constrangedora. Eu fui chamado no seio de uma família de amigos meus, que eu tenho este pai de família, que ele vive xingando todo mundo e todos. E uma certa feita, eu fui à cidade de Curitiba a trabalho, e botei ele dentro do carro e fui conversando com ele sobre isso. Que ele precisava mudar as atitudes dele, que ele chamava muito nome, muito palavrão, e que com isso ele atraía para ele energias ruins, que ele precisava mudar essa energia. E passado um tempo, a família me chamou novamente em sua casa, dizendo que ele não tinha mudado em nada, que ele continuava com os mesmos problemas. E eu fiquei chocado quando cheguei na casa dele e perguntei assim: meu amigo, tu sabe o que eu vim fazer aqui? Ele disse assim: o que tu veio fazer na minha casa novamente? Mas eu sempre tenho o hábito de visitá-lo. E ele disse, eu vim aqui falar um pouquinho sobre Deus para ti. Imaginem a resposta dele, como é que eu me senti. Ele disse assim: tu trouxe o CPF e a identidade dele? Aquilo ali me desmontou totalmente e me deixou sem argumento. Porque que argumento que eu posso ter com uma pessoa para falar em Deus, quando ele me pede os documentos de Deus? No mesmo momento, eu me desfiz da ideia de conversar com ele sobre Deus, né? E vi que realmente é um caso muito difícil. Porque, na verdade, o grande paradigma da existência de Deus é que tem muitos, que nem esse meu amigo, que só acreditam naquilo que enxergam, como o garoto aquele da história que eu contei há pouco. Pois bem, no Antigo Testamento, quando Moisés recebeu instruções dos espíritos superiores, ou seja, muitos dizem que ali ele falava com Deus. E nós não vamos aqui polemizar, nem entrar nesse mérito da questão. Mas nos próprios registros das Escrituras diz assim: não me poderás ver a face, pois nenhum homem olhará minha face e viverá. Isso está em Êxodo, capítulo 33, versículo de 18 a 20. Como imaginar que nós, simples mortais, pudéssemos vir a ter um contato visual com Deus? Quando, não sei se os irmãos aqui presentes já se aperceberam disso, mas muitas das vezes, quando estamos vendo um filme da Roma antiga, daquela época, se prestarmos atenção, os súditos, os comuns, eles não poderiam olhar nos olhos dos imperadores, nem se dirigir a palavra para ele. Então, como que nós vamos imaginar que podemos
nos encontrar com Deus frente a frente e falar com Ele. É impossível, né? O apóstolo Paulo de Tarso, em uma de suas cartas a Corinto, diz assim, quando se refere a Deus: aquele que habita na luz inacessível, que nenhum dos homens viu ou pode ver. Assim como João, evangelista, também afirma: Deus nunca foi visto por ninguém. Voltaire, pensador e poeta francês, dizia ironicamente, lá por volta do século XVIII, sobre a criação e a existência de Deus, o seguinte: se existe o relógio, tem que haver um relojoeiro. Tudo demonstra uma organização inteligente. Eu achei bacana isso aí, né? Porque como é que vai existir o relógio se não tiver o relojoeiro? Dizendo que era óbvio a existência de Deus. Assim como Benjamin Franklin, estadista americano, e que tinha como profissão a tipografia, fazia a seguinte comparação também entre a criação e seu Criador. Aqui eu passei um vídeo a mais. Achar que o mundo não tem um Criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa gráfica. Esta comparação eu achei o máximo, né? Porque imaginamos nós que para formar qualquer palavra precisamos de uma composição inteligente, né? Que então, numa gráfica há uma explosão e cai todas as palavras já montadas, né? Eu achei essa comparação muito bacana também. E precisamos também refletirmos, né? De alguma maneira, Deus é imutável. Por quê? Porque suas leis também o são, né? Porque nós temos a lei de Deus e a lei dos homens. A lei dos homens, elas vão se moldando conforme vai evoluindo o mundo. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus, desde que nos conhecemos, desde que sabemos da existência dos seres, elas têm as regras a ser cumpridas. Deus é perfeito, não é matéria. Por quê? Porque Deus é espírito. Temos na Grécia Antiga, bem como em Roma, no Egito, na Ibéria, nas Ilhas Britânicas, enfim, em várias partes do mundo, na Antiguidade, o politeísmo, a crença de adoração em vários deuses. Com o cristianismo, mudaram-se as faces da humanidade. Acabaram-se os templos pagãos, onde a face assustadora de Júpiter, os modos glutões de Baco, as insinuações sedutoras de Vênus, serviam somente ao interesse dos homens. Os israelitas foram os primeiros a pregar o monoteísmo, a crença num Deus único. Crença que se difundiu através dos judeus, dos muçulmanos e dos cristãos. Aí, então, na época, multiplicaram-se as igrejas e suas várias formas e denominações. Criaram-se aí várias vertentes de fé. Na Roma ancestral, uma miríade de templos se misturavam nas ruelas e nas praças da época, cada qual com seu cortejo de divindades, sacerdotes, sacerdotisas, cultos e oferendas de todos os tipos que se pudessem imaginar. E o povo, como sempre, à procura, à cata de favores, imaginando que suas doações iriam resolver todos os seus problemas.
É bom salientar que a fé do povo ela já era fundada no Evangelho de Jesus, mas inegavelmente, em sua maioria, as instituições que se diziam casa de Deus já se perdiam com interesses inferiores, cobiçando nada mais além do que os bens terrenos. Quando nós estamos aqui falando um pouquinho disso, nós não estamos criticando líderes religiosos ou religiões, mas sim dizer que quando entendemos essas leis, ao qual entendemos aqui dentro da Casa Espírita, que são as leis de causa e efeito, paramos de culpar Deus pelos nossos fracassos e pelas nossas dificuldades. Procuramos, desta forma, encontrar a chave para novas escolhas, a lógica para mudarmos nossas atitudes. Quando conseguimos encarar nossos medos, ganhamos coragem. Quando apoiamos nossos irmãos e irmãs que passam por dificuldades, nossa capacidade de aumentarmos o auto-amor cresce bastante. Quando aceitamos a dor como parte da experiência de crescimento da vida, nos damos conta de uma felicidade maior. Paramos de reclamar das coisas e entender que só podemos crescer através da nossa própria evolução. Nos damos conta que quando aceitamos nossas vulnerabilidades e nos rendemos a Deus, somos agraciados com uma força nunca vista. Não temos, quero deixar isso bem claro, com esta fala que fazemos esta noite, a pretensão de mostrar uma ideia perfeita e acabada sobre Deus. Muito ao contrário, ainda nos é muito difícil falar sobre Ele, sobre Deus. Mas é muito importante que possamos sentir esse Deus como um Pai Criador, como um Deus justo, um Deus de amor e de bondade. Por isso que Jesus, quando se referia a Deus, ele o tratava como o Pai Nosso. E também, conforme nos ensina Jesus, para falar de Deus, para a gente começar bem, vamos começar falando de Deus, que é o começo, né? E o poeta Amaro, ele definiu Deus dessa forma: Deus fez o mundo do nada, em 6 dias terminou. 2 terços de água em cima, o mar na terra plantou, e o céu bordado de estrelas suspenso no ar deixou. Um arco-íris pintou no céu como um diadema, o sol nascer cor de ouro e morrer da cor de gema, e no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema. Com a sua mão suprema deu velocidade aos ventos, deu às aves asas soltas para bailar no firmamento, porque o mestre é o único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento nada se move na terra. Sua previsão não falha, o seu projeto não erra, a máquina não enferruja e nem seu eixo emperra. Seja no céu ou na terra, Deus é puro e escorreito. Deu à lua 4 faces e nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou todas as cores, pôs num campo um lençol verde e ornamentou de flores, com animais e floresta entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum, e ainda deu um anjo de guarda para cada um. Cuida de todos os filhos sem esquecer de nenhum. Deus é 3 pessoas num: Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto, se transporta sem olhar e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, pingo a pingo é peneirada. O rio de água doce, o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada.
Passa em toda morada, no dia a dia sagrado, ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado, porque Ele ama os pecadores, mas aborrece o pecado. De poder ilimitado, Deus é onipotente. Por estar em toda parte, Ele é onipresente. E de saber absoluto, Ele é onisciente. Com a sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmo faz girar o globo suave, e dos desígnios e mistérios Ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave, conhece os defeitos seus, sabe que Deus é o dono até da fé dos ateus. E até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é Deus. Eu achei muito interessante essa fala, né? Porque ela vem de encontro àquilo que nós estamos falando essa noite, né? Que basta nós olharmos os encantos da natureza, né? As coisas que Deus nos proporcionou, para nós não termos dúvida nenhuma, né? A respeito disso. Até porque Deus não escolhe, Ele ama a todos. Ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, os justos e os injustos. E Jesus também dizia: bom somente o meu Pai o é. Assim, entendemos no Espiritismo que adorar a Deus não é reverenciá-lo, e sim fazer a sua vontade, cumprindo dentro do possível as suas leis. E eu tenho como experiência 3 fases que eu acredito muito de Deus, que é primeiro o seguinte: a rendição, nós nos rendermos a Deus. Quando nós conseguimos nos render a Deus, aí então nós começamos a aceitação, aceitar as coisas boas e as coisas ruins que vêm em nossa vida. E quando praticamos esses 2, aí então vem o mais importante que eu acho, que é a gratidão. Por isso eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui essa noite, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar à frente dessa tribuna, tentando trazer um pouquinho para vocês aquilo que estudei essa noite. E como já é de costume, eu gostaria de trazer uma música para que nós possamos harmonizar e ir embora com paz e com Jesus em nosso coração. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto
Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Olha, depois dessa palestra, a gente não tem mais o que dizer. Se nós não ouvirmos no cantar do rouxinol a voz de Deus, ou se não enxergarmos Deus no amanhecer de um sol muito lindo, ou à noite nas estrelas, então realmente a nossa encarnação, a nossa jornada está deixando a desejar. Meus irmãos, queremos agradecer de coração o tema que o nosso irmãozinho querido, Paulinho, escolheu para a noite de hoje. Sabemos que ele também se esforçou muito para estudar, porque realmente, eu disse para ele, tu é muito corajudo para fazer uma palestra falando sobre Deus. Deus é amor, Deus é acima de tudo a perfeição e a beleza imutável desse grande universo. Vamos orar, agradecer a esse Deus infinitamente bom e justo pela nossa noite de palestra, fortalecendo o nosso irmão nesta jornada terrena. É um grande vitorioso no trabalho e na labuta do dia a dia consigo mesmo. Vamos agradecer a Deus por estarmos todos nesta noite reunidos como uma família. Nós viemos em busca de ajuda e aqui com certeza todos nós fomos muito ajudados. Que a espiritualidade, essa energia maravilhosa que se faz no ambiente, possamos nós, cada um de nós, levarmos para dentro dos nossos lares. Aproveitar o aroma infinito dessa universidade espiritual, que traz para junto de nós energias renovadoras. Agradecer a Deus e solicitar a Ele a misericórdia infinita do seu amor a todos aqueles que estão nos hospitais, nos asilos ou numa sarjeta, porque irmãos, quando nós estamos perdidos, desolados, nós não temos força para reagir. Nós precisamos sempre de um companheiro de jornada, sempre de alguém ao nosso lado. Por isso a canção foi muito gloriosa quando disse: Deus é tão bom que botou ao nosso lado um anjo amoroso que está sempre de guarda velando por nós. Agradecer a Deus pelas mãos de luz espalmadas sobre a nação brasileira, sobre nós brasileiros, sobre a nossa cidade, para que ela seja o reduto familiar desta comunidade em que vivemos e em que escolhemos para renascer. Pedimos a Ti, Pai de amor infinito, que Tu vás aonde tem um coração aflito, sequioso de justiça e de amor, um grande sofredor, para que a luz da espiritualidade amiga se faça nesse exato momento, levando o alento, levando a paz e a poesia do Teu grande amor. Vamos agora, nesse exato momento, tomar o nosso passe. Vamos relaxar, elevar o pensamento a esse Deus de amor
pedindo em secreto lá no fundo da nossa alma. O que viemos em busca nesta casa de oração? Para que nesse momento, Deus, através dessa espiritualidade amiga, possa chegar até nós, nos trazer a paz, a esperança, a consolação, e que possamos daqui sairmos muito revigorados, acreditando, tendo fé, tendo esperança, que os nossos problemas, as nossas dores também passarão. Por isso, queremos nesse momento evocar a espiritualidade amiga para que possa nos saudar, colocando as energias de luz sobre cada um de nós aqui presentes. Neste momento em que nós estamos recebendo todo esse amparo de luz, que o nosso coração seja grato. Gratidão é sinal de evolução, diz André Luiz. Vamos voltar para a nossa sala, abrir os nossos olhos e agradecer. Com a oração de encerramento, agradecer a este amor divino que hoje nos visitou com tanto amparo, com tanta caridade, com tanta amizade, com tanto desprendimento. E este Pai de luz e misericordioso, alcançando os nossos corações, nos diz: filho, que tenhamos uma boa semana de paz, de trabalhos, de renovação. Vamos em paz e que Jesus nos ampare a todos. Que assim seja. Muito boa palestra, Paulinho.